o aluno perguntou em relação, né, à utilização, proporção de 2:1, se é melhor para digestão. Para digestão, na verdade, não vai fazer tanta diferença assim. Vai depender mais de cada indivíduo, quanto que ele tem de uma digestão adequada, de enzimas presentes. Esse é um outro território. Pensa que isso daí vai ser mais importante para um aspecto de absorção. Então, o paciente, independente da fonte que ele colocou, se é um carboidrato que é 1:1 ou 2:1, a digestão vai acontecer, chegou no intestino, tem todo o carboidrato disponível, o monossacarídeo, seja ele glicose, seja ele frutose. E aí você terá uma absorção que vai ser de acordo com essa proporção. Então, pensa que aqui o processo principal é a absorção e não a digestão. E nessa absorção, quem mais conta pra gente são essas proteínas aqui, que estão envolvidas com a absorção de carboidratos. Digerir todo o carboidrato, chegou lá monossacarídeo no seu intestino. Eles vão passar da luz intestinal para dentro do enterócito e depois para a sua circulação. Então, nesse caso, essa mistura de duas partes de glicose para uma parte de frutose, ela parece ser mais interessante. Por quê? Vejam que aqui, ó, no enterócito, nós temos proteínas que transportam glicose e galactose e proteínas que transportam a frutose. E normalmente a gente consegue ter uma absorção melhor de glicose do que frutose. Então, nesse caso, você colocar mais glicose do que frutose seria mais interessante. Ah, eu posso pensar em 1:1? Até pode. Melhor do que só glicose. Eu quero colocar em quantidades iguais de glicose e de frutose. Tudo bem. Só que normalmente é mais fácil ter mais glicose na alimentação do que uma frutose. Então, você consegue planejar melhor essa quantidade. Por exemplo, ó, se eu pensar assim, maltodextrina, o que tem lá dentro? Glicose. Tem frutose? Não tem. Se eu pegar açúcar de mesa, que é sacarose, tem glicose e tem frutose. Aí, eu posso misturar malto com açúcar de mesa? Pode, é uma possibilidade. É fácil, prático, barato. Então, dá para fazer várias misturas em relação a isso. Aí, eu tenho já suplementos prontos com essa misturinha? Também tem. Você vai encontrar gel de carboidrato nessa proporção. É uma possibilidade. Mas eu quero fazer algo personalizado para o meu paciente. Algo mais em conta, caseiro. Dá para misturar com açúcar também? Também dá. E aí, outro ponto importante é, nós temos que pensar não só nessa quantidade, mas também no índice glicêmico dessa refeição, se for pré-treino, que eu já vou chegar lá um pouquinho mais adiante. Mas não é só a quantidade, mas também a qualidade e o tipo do índice glicêmico que está disponível. Até porque, se eu tacar um monte de carboidrato pré-treino de alto índice glicêmico, eu tenho maior risco de hipoglicemia de rebote, intratreino. Por mais que você ajuste a quantidade de carboidratos intratreino, sempre muita cautela, porque esse é um esporte de endurance, de longa duração, a gente tem que planejar um carboidrato de moderado índice glicêmico. Então, se eu pensar num açúcar de mesa com pão branco pré-treino, pode ser um tiro no pé. Então, muita cautela com isso. O oximase pode ser uma boa opção. O oximase é uma boa opção. Então, o oximase, a palatinose, porque elas têm uma absorção que é um pouquinho mais lenta. Então, o que acontece nesses componentes é que nós temos uma ramificação um pouco maior, ele não tem uma liberação tão rápida e a absorção um pouquinho mais lenta e o pico glicêmico é um pouquinho mais brando. Então, comparando com um açúcar de mesa, por exemplo, ou com a maltodextrina, ele tem uma absorção, um pico glicêmico um pouquinho mais lento, um pouquinho mais brando. Então, é uma boa opção. Lógico que não é todo paciente que necessita desse ajuste. Aí é um paciente que tem um diabetes, tem uma chance maior de uma hipoglicemia, a gente fica mais preocupada. Então, o oximase, uma palatinose é uma boa opção. É um paciente que, de repente, não tem esse episódio de hipoglicemia. Então, pode ser uma malto, pode ser uma dextrose, pode ser, enfim, outro carboidrato que não seja desse tipo de absorção, de pico glicêmico um pouquinho mais brando.